2, 1. Hello, bom dia, boa tarde, pessoal da aula gravada, pessoal da aula online, pessoal da aula presencial. Sejam bem-vindos a mais uma aulinha. Estamos na reta final. Estamos quase em dezembro aí, né? Mais 5 dias. Estamos ao mês do Natal. Exatamente hoje, um mês do Natal aí. Dia 25/11. Então, estamos chegando naquela data fatídica de uns presentinhos, ou não, né? Aquela meia, aquela cueca, aquela pedaço de cortina, aquela, sei lá, aqueles presentinhos que a gente fala, meu Deus, muito obrigado, né? Agradece, fala, valeu, e bora lá. Nem isso eu ganho hoje em dia, mas tô tranquilo, não tem problema, né? Não tem problema, tô tranquilo. Então, hoje, a aulinha é sobre o quê? Hoje a gente vai falar de ferramentas, né? As ferramentas que faltaram ali no Google Documentos e tabelas. Então, a gente vai falar sobre as ferramentas de ortografia e gramática e as demais ferramentas que temos ali dentro. Daí a gente já entra em tabelas, né? Por que usar tabelas no Google Documentos? Elementos da tabela, trabalhando com a tabela, né? Como criar tabela dentro do Google Documentos, evidentemente. E falar sobre tabelas atrativas. Também vou ensinar como trazer tabelas lá das planilhas dentro do Google Documentos e transformar essas tabelas em tabelas, como é que fala? Interativas, em tempo real ali, né? Tabelas dinâmicas, que a gente fala. Beleza? Então, vamos abrir rapidamente, sem enrolar, aí o nosso Google Documentos, para mostrar a primeira ferramenta para vocês, que eu gosto bastante dessa ferramenta, utilizo ela. É uma das ferramentas que eu mais utilizo. Tá? É a ferramenta da pessoa que tem, né, aquela preguicinha de escrever. Aquela pessoa que fala, hoje não estou a fim de escrever, não estou a fim de pôr a mão no teclado, mas tem um textão para digitar, tem um textão, nossa senhora, tá? É uma ferramentinha bem legal, que acham que você até está doido quando você está no teu quarto, trancado, sozinho, falando textos lá. Por quê? Porque, na verdade, você está trabalhando, né? Então, é uma ferramentinha bem bacana aí que eu vou mostrar. Funciona no celular também e do computador só para quem tem aquele headset, tá? Com microfone ou câmera, que nem no meu caso aqui, a câmerazinha que vocês estão me vendo aí. Então, só para recapitular, né? A gente viu aqui do menu os arquivos, editar, né? Arquivo a gente vai ver ainda algumas coisas. A gente viu a parte de editar, do ver, do inserir, né? Quase todas as ferramentas aí. Vimos o formatação, aula passada. Então, formatamos texto e tudo mais, né? Parágrafos, etc. E agora a gente vai ver aqui ferramentas, do lado, dando sequência aqui no nosso menu. Então, aqui dentro de ferramentas tem aqui, ó, ortografia e gramática. Eu vou falar as principais que a gente vai ver. Ortografia e gramática, contagem de palavras, traduzir documento e digitação por voz. Beleza? Então, e eu vou começar por ela, pela preferida aí, pela minha querida ferramenta, que é digitação por voz. Então, como eu falei, ela é uma ferramentinha, como o próprio nome já diz, você digita falando. Exatamente, você não precisa usar o teclado ali para escrever. Ela é precisa? Não 100%. Em português, ela não é 100%. No inglês, se você souber inglês, que é a língua, né, do futuro aí, todo mundo tem que saber pelo menos inglês. Se você souber inglês e colocar teu Google Documentos em inglês, aí essa ferramenta se torna sua maestria. Você consegue no inglês mudar de cor, falando, você tipo troca para vermelho aí, né? Tipo Alexa. Vocês conhecem? Eu ouvi falar da Alexa, né? Aquela caixinha ali. Alguém tem Alexa em casa, hein? Ali não tem, né? Alguém aí? A Madeline tem cara que tem Alexa. A Madeline tem cara que fala, Alexa, acenda a luz, Alexa. É mais ou menos assim que funciona a digitação por voz. Então, outro recurso importante, né? Bem tranquilo, que precisa do microfone, obviamente. Usar o microfone do celular. Faz o quê? Tudo que você fala, ele digita. Então, eu vou abrir essa ferramenta lá. Lá, a Madeline falou, eu falei brincando que a Madeline tinha a Alexa, ela falou que tem, de verdade. Ou tá me zoando. Tem mesmo, né? Mas você tem a casa automatizada, hein? Ou só a Alexa, né? Eu quero comprar a Alexa para colocar aquelas lâmpadas, né? Para poder chegar em casa e falar, Alexa, acenda tudo, né?
Acenda tudo aí, Alex. Eu tô preguiçoso quando estiver deitado na cama. Alexa, apaga as luzes. É muito mais fácil. Né? Tudo, isso que a luz é do lado. Né? E vamos lá. Então, digitação por voz ou Ctrl Shift S. É nosso atalho. Ele vai habilitar o quê? Um microfoninho aqui, ó. Então, você pode escolher a língua, né? Que você quer falar. No meu caso, já vem Português Brasil. Se não tiver Português Brasil, você troca para Português Brasil, a língua que você quer. Se você fala Afrikaans, né? Você troca lá para africano. Se você fala Azerbaijão, você troca para Azerbaijão. Se você é igual a nossa queridíssima a Schneckenberg, que fala alemão, né? Você troca ali para Deutsch. Estou falando certo, Tainara? Né? A Tainara, né, fluentemente alemã. Né? Você vê ela, você vê uma alemã. Tainarita, tá, ferramenta Português Brasil. Vamos lá. Só clicar ali, falar e começar a falar, ele vai começar a escrever o que eu falo. Exatamente. Tá? Sem truque, sem mágica, sem... Vou até mostrar aqui, vou pegar um texto aleatório, né? Literalmente aleatório mesmo. Vou pegar aqui na internet um texto. Eu estou aqui com um site com textos aleatórios, tá? E vou só passar o olho aqui, pegar um texto mais curtinho, mais tranquilo, para eu fazer aqui o Google escrever esse texto só falando. Nossa, só tem texto longo aqui. Deixa eu ver, um texto não tão deprimente. Na aula passada, na aula anterior, eu peguei um texto meio deprê aqui, não gostei. Não pode ser tão curto também. Deixa eu ver aqui, galerinha. Eu acho que eu achei um texto. Deixa eu ver esse aqui. Pode ser essa aqui. Tá? Então, lembrando que eu vou passar esse texto. Claro que era só apertar Ctrl C, Ctrl V. Era só apertar Ctrl C, Ctrl V que jogava o texto lá. Porém, digamos que o texto está no teu papel. Tá? Você está lendo um livro, aí você quer passar esse trecho do livro para o Google Documentos. Né? Ou você está lendo uma revista, ou você está querendo criar um roteiro, qualquer coisa do gênero. Ou você está criando o seu próprio livro, o seu próprio trabalho, e você para a ferramenta você não quer escrever. Né? Então, literalmente, digamos que eu realmente vou contar isso aqui. Tá na minha cabeça isso aqui, não está ali no texto. Então, eu vou clicar aqui e começar a falar. Beleza? Só um minutinho. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Ó. Vou colocar a mão aqui, galera, para vocês não acharem que eu estou digitando. Tá? Senão vocês vão achar que estou roubando. E vamos lá. Clicou aqui. Essa noite tive um sonho. Ponto. Sonhei que era sequestrado e levado para um lugar escuro no fim de uma longa estrada vazia. Nova linha. Nova linha. Mas aconteceu algo incomum. Ponto. Já deu bug no bugs ali. Calma que isso acontece às vezes. Pode acontecer. Não sei o que aconteceu. Né? O Google simplesmente deu um bug no bugs. Falei, aconteceu algo incomum. Aí deu bug no Google Documentos. Né? Foi tudo planejado. Tá, deixa eu voltar lá. Então, ferramentas. Digitação por voz. Bora lá. Eu presenciei meu próprio resgate de perto e vi que alguém estava à minha procura. Ponto. Nova linha. Nova linha. Nova linha. Alguém dirigia um carro por essa estrada e quanto mais perto estávamos do lugar, mais o céu se abria e ao fundo aparecia um arco-íris incrível. Ponto. Nova linha. Nova linha. Não sei bem interpretar sonhos, mas esse não sai da minha cabeça hoje e algo me diz que seria o fim dos meus últimos tormentos, vírgula. Algo diz que finalmente irei reencontrar a paz e tranquilidade que tanto buscava. Ponto. Ponto. Nova linha.
vezes ele erra. Nova linha. Ponto e nova linha. Às vezes o texto ele começa a ter vida própria e falar exatamente o que eu quero falar, mas não está fugindo do assunto. Ponto. Nova linha. Ih, deu erro de novo, tá? Mas ele geralmente não dá erro, tá? Não sei porque que ele resolveu teimar ali. Ah, porque eu acho que cai a internet. Faz tudo sentido. Apareceu alguma coisa offline. O pessoal de casa está me vendo. O Edson está tentando me vendo. Alô, alô. Deu ruim ali na internet. Ó, tá salvando. Ah, deu bom. Então, essa ferramentinha é para isso, tá? Para você simplesmente falar ali o que você quiser e ele vai escrevendo. Então, tem uns truquezinhos. Você fala vírgula, ele adiciona vírgula, ele não escreve vírgula, né? Você fala nova linha, vocês viram que ele pula de linha, mas do nada ele não quis mais pular. E assim vai. Então, e que nem eu falei no inglês, você dando comandos em inglês ali, você consegue selecionar texto, você consegue formatar o texto, você consegue colocar parágrafo, mudar de cor, você consegue fazer tudo, mas na versão em inglês, tá? Então, infelizmente, no português ainda não tem esse recurso, mas provavelmente em breve, né? Em breve, aí, uns 10 anos, vai ter. Então, até lá vai estar lendo tua mente, não só tua voz, beleza? Então, essa é uma ferramentinha bem legal. Outra ferramenta que eu quero apresentar para vocês, vou terminar aqui a frase, né? Outra ferramentinha que eu quero mostrar para vocês é o contagem de palavras. O que esse contagem de palavras faz? Basicamente é o que ele fala, conta palavras. Então, aqui, ferramentas, contagem de palavras, ou Ctrl+Shift+C, é uma ferramentinha ali para quem quer saber, aquela pessoa, né, que às vezes tem toques, né? Eu preciso fazer um texto, mas que tenha 110 palavras. Se tiver 109, me dá toque. Eu preciso adicionar uma palavra a mais. Não, é aquela ferramentinha para tirar a curiosidade, né? Você saber o número de palavras que tem no seu texto, no caso tem 105, quantos caracteres, né? Cada letrinha que tem no seu texto, caracteres excluindo o espaço, né? Sem dar os espaços, e é isso, e o número de páginas também. Isso aqui serve ali para você, para usar nas redes sociais, tipo Facebook, Instagram, Twitter, que tem um certo número de caracteres e palavras, né, limitados. Você consegue escrever seu texto aqui, ver se está legal, se tem o número de palavras que cabe ali no seu Instagram, no seu Twitter, aí você joga para lá, né, sem problema nenhum. Você faz uns testes, né? Faz testes de título no YouTube, né? YouTube ali tem que ter mais ou menos 60 caracteres. Aí você testa um título ali, vê se está dentro do número certinho de caracteres e manda para o YouTube. Então, para você não ficar contando, né? Aqui tem 1, 2, 3, 4. Então, é muito mais fácil dessa forma aí. Beleza? Então, uma ferramentinha rápida ali, só para vocês saberem da existência dela. E provavelmente muitos nem vão usar na vida de vocês. Alright? Na mesma pegada ali do digitação por voz, tem outra ferramenta bem legal, que é a ferramenta o quê? Tradução de textos. O que ela faz? Traduz o texto, obviamente. Então, a gente vê aqui ferramentas, traduzir documento, ele vai traduzir todo o seu documento num novo documento, e vai fazer o quê? Você escolhe o idioma que você quer que ele traduza. Então, você tem diversos idiomas aqui, né? Você tem africanês, albanês, alemão, né? Amárico, árabe, armênio, basco, bengali, bósnio, búlgaro, canara, catalão, né? Cadu aí que fala catalão, tá aí, né? Pode fazer tradução. Cebuano, xixelha, chinês, xoná, você pode falar em xoná. Késia, você sabe falar xoná, né? Córsico, crioulo, haitiano, croata, curdo, dinamarquês, eslovaco, esloveno, tá aí, ó, muitas línguas para você. Então é só clicar ali, né, digamos que queira falar, né, inglês ali, que tá mais tranquilo. Coloca em inglês, traduzir, e ele cria uma nova página para você, sem nem inglês direito, justo. Né? Mas tem que aprender, é importante.
importante. O inglêsão, ó. Aí, ó, deixa eu aumentar que ele já colocou em inglês para mim. Ó. Lá. That night I had a dream. I dreamed I was kidnapped and taken to a door. Né? Então tá ali, ó. To a dark place at the end of the long pit road. Beleza? Então tá aí. Traz o textão em inglês, quer outro texto em outra língua. Ferramentas, traduzir documento. Né? Agora a Schneckenberg vai ler para a gente aí. Né? Liga a câmera aí, Schneckenberg. E lê agora tudo que tiver aí, ó. Schneckenberg. Ó, a Schneckenberg, galera, vai ler esse texto para nós. Né? Ela vai ler, vocês vão ver, vocês vão escutar agora a Schneckenberg falando em alemão fluente, né? Em primeira vista, em primeira mão aqui para nós. Vamos colocar a Schneckenberg falando. Ah, viu? Ela falou que vai. Então, escutem a voz da Schneckenberg. Eu vou ficar quietinho aqui e a Schneckenberg vai ler. Né? Olha lá, você tem... Vou dar 3 segundos. 3, 2, 1. Escutem. Schneckenberg vai abrir o microfone e vai falar para a gente. Leia aí, Schneckenberg. In dieser Nacht hatte ich einen Traum. Ich träumte, ich wurde entführt und an einen dunklen Ort am Ende einer langen, leeren Straße gebracht. Aber etwas Gemeinsames geschah. Ich habe meine eigene Rettung aus nächster Nähe miterlebt und gesehen, dass jemand nach mir gesucht hat. Jemand fährt mit einem Auto diese Straße entlang und je näher wir dem Ort waren, desto mehr öffnete sich der Himmel und im Hintergrund erschien ein unglaublicher Regenbogen. Ich weiß nicht, wie ich Träume interpretieren soll. Aber dieser geht mir heute nicht aus dem Kopf und etwas sagt mir, dass dies das Ende meiner letzten Qualen sein würde. Etwas sagt mir, dass ich endlich den Frieden und die Ruhe finden werde, die ich gesucht habe für so viel. É isso aí, Schneckenberg. Leu certinho. Eu acho que tá certo, né? Alguém discorda? O Cadu falou que foi fluente. Eu acho que foi fluente também a leitura dela aí. Nota 10, nota 1000 aí pela leitura. Parabéns, né? Já descobrimos aí. Então, perfeito, tá? Tivemos aí uma provinha do alemão. Tá? Mais alguém quer ler? Mais alguém quer ler em alguma língua aí? Beleza? Right? Bora lá, então. Vocês viram, então, que dá para traduzir documentos, falar, né? Sem escrever. Né? Escrever sem falar, quer dizer... vocês entenderam. Então, dá para você escrever sem... Falando, né? Também. E outra ferramentinha que eu vou mostrar para vocês, né? É a ortografia e gramática. Essa é legal também. Tá? Eu vou aumentar aqui. Claro, eu amo todos os meus alunos, Schneckenberg. Todo mundo pega no pé mesmo. Tá? Tem uns que eu pego no pé em especial. Bora lá, bora lá, bora lá. 200%. Agora vocês vão ver aqui, em primeira mão, o professor de vocês escrevendo português perfeito. Tá? Sabe que não mostra essa aula agora, a partir de agora não mostra essa parte para a sua professora de português. Por quê? Porque ela vai ter um ataque cardíaco. Né? A professora de português pode ser que ela tenha um desconforto e, cara, tem um piripaque. Tem um piripaque com o que eu vou escrever agora. Então, eu vou aumentar um pouquinho mais a letra aqui, para vocês poderem ver comigo. Né? A gente vai falar agora de gramática e ortografia, beleza? Então, eu vou pegar mais um texto aleatório aqui. Né? Eu vou criar um texto aleatório aqui. Vou pensar aqui no textinho. Beleza, pode ser esse aqui. E até hoje, eu não consegui
me fez fazer de você. Tá. Não consegui dizer adeus. Não consegui ser maduro o suficiente para confessar que sou incapaz. Capaz de fazê-la feliz. Olhem só, meu Deus do céu. Aí, ó. Tire a professora de português da sala, cuidado com os olhos para não sangrar. Aí meu textinho, tá? Vocês podem ver, tem alguns errinhos em português. Até chorei, né? Imagine mandar isso aqui para crush, Kézia. Mandar para crush, né? Ela vai chorar de raiva, né? Ah, meu nome é crush. Lindo, né? Lindo meu texto, né? Lindo meu texto. Meu Deus, a Vitória, tem uma professora bem do meu lado aqui. Vixe, Maria. Ela deve estar... se for de português, ela teve um treco agora. Está assim. Meu Deus, que é isso? Calma, calma, professora do lado da Vitória. Faz tudo parte da ferramenta de agora. Nossa Senhora, né? Então, ela acompanha aqui, ela vai saber o segredo que os alunos utilizam ali nas aulas de português quando eles escrevem errado, tipo eu. Então, o que acontece? Nós temos aqui uma ferramentinha que se chama Ferramenta de Ortografia e Gramática. Faz o quê? Né? Corrige tanto a ortografia quanto a gramática do texto também. Então, ele verifica ali tempo verbal, se você colocou nós fumo, nós vai. Ele verifica todo esse tipo de situação, além de saber ali se você escreveu chave com um X ou com CH, ele vai corrigir para você. Que nem eu coloquei adeus com Z e assim vai. Então, é 100%? Infelizmente, não. Ainda mais se você escrever tão errado assim. Uma palavra ou outra ele vai conseguir, obviamente, captar, mas se você escrever exatamente que nem eu escrevi 100% ali, talvez eu não consiga corrigir esse texto 100%. Vamos verificar agora se o Google, né, ele foi capaz de traduzir esse texto aí para mim, né, corrigir no caso. Vamos colocar ali, ó, verificação ortográfica, e ele vai começar a mostrar. Oh, meu Deus do céu. Espera aí que deu ruim aqui, porque ele vai querer traduzir todo o alemão aqui. Espera aí. Fechou? Agora sim. Então, vamos lá. De novo, ferramentas, ortografia e gramática. E vai lá. Né? Ele começa a mostrar ali as opções. Né? Então, ali, ó, alterar passou com C cedilha por passou com 2 S's. Beleza, perfeito. É isso mesmo. Então, você coloca em aceitar. Se você acha que você está certo, né? Mesmo ele colocando que está em vermelho ali, se você se considera certíssimo, você ignora e mantém esse texto. Mas eu quero corrigir, então eu vou colocar aceitar. Olha, já começa a corrigir. Tanto, ele vai colocando ali as palavrinhas certas em azul. Ó. O tempo ele acertou, até ele acertou, hoje ele acertou, não, ele corrigiu, colocou acentozinho, acertou. Não consegui me desfazer, tá certo. Você ele corrigiu. O de alterar, não consegui. Aqui ele errou. Ó, aqui ele errou. Porém, talvez ele se conserte depois, tá? E ele pulou aqui o consegui. Talvez ele
perceba os erros dele mesmo e vai fazer uma segunda alteração. Vamos ver se vai acontecer isso. Tá? Ó, adeus. Não consegui. Naduro, ele, em vez de colocar Naruto, ele colocou Maduro, tá certo. Né? Aqui o suficiente ele não entendeu, mas a gente já... Ó, confessar, incapaz, tá certo. Ó, aqui ele errou totalmente, não entendeu nada. Vou colocar essa palavra. Fazendo feliz, entendeu? Ó, e já começou a fazer outras correções, ó, né? Então, ele voltou lá no começo do texto e percebeu que já se passou, né? Ele, ó, não consegui. Ó, lembra que eu falei que ele alterou para disser, né? Daí ele percebeu o quê? Quer dizer, né? O próprio Google falou, não, ainda não está fazendo sentido o que eu corrigi, beleza? Então ele corrige a ortografia primeiro, depois ele percebe a gramática ali, tá? Ele também, quando é erro ortográfico, ele sinaliza em vermelho, como vocês estavam vendo, e quando é erro gramático, ele sinaliza em azul. Então, ele faz toda essa nuance ali. Então, vamos lá. Ó, ele começou, ele não entendeu aqui, ó, o suficiente, ele ainda não entendeu essa palavra, mas ele já colocou um ou ali, né? Vamos ver o que ele se ele vai continuar tentando corrigir. Ó. Alterar que para que, tá certo? O sou com CCD, entendeu? Ó, pode ver que já virou em vermelho aquela palavra lá de trás, mas a gente está aqui na frente ainda. O incapaz, que ele tinha colocado, ele já colocou incapaz de novo, ele aceitou. Ó, aqui, não consegui mesmo. Não consegui. Não consegue. Então eu posso ignorar. Aqui, na verdade, ele errou, eu vou ignorar. Daí aqui, ó, Maduro, o suficiente, agora ele entendeu. Eu vou aceitar. Ó, perfeito. Agora, nosso texto ganhou uma legibilidade melhor ali, ó. Olha só, estava totalmente errado. E o Google conseguiu, galera, né, dar conta desse textinho. Então, só para vocês verem ali que a ferramenta foi, nesse caso, acho que foi 100%. Né? Então, eu não consegui desfazer, não consegui ser maduro o suficiente para atravessar, capaz de fazer o feliz. Certinho, perfeito, nota 10 para o Google aí. Né? Agora a mãe da Vitória tem, né? Acho que é a mãe, né? Deve ser a mãe da Vitória. Se ela for ter uma professora aqui do lado, eu acredito que seja a mãe dela. Ou a professora dela que está ali do lado. Agora respira, voltou, né? Voltou assim, tava voltou ali, bateu o coraçãozinho, que já estava falando, meu Deus do céu, com tanto erro. Fechou? Então, essa ferramentinha salva vidas, beleza? Se você estiver fazendo um trabalho, um currículo, e vê que tem alguma coisa em vermelho, dá uma olhadinha o que é. Né? Sempre utilize ali o corretor ortográfico, que ele vai te dizer se você está errando alguma coisa ou não. Então, essas são as ferramentas ali que eu queria mostrar para vocês nesse momento. Beleza? Agora, tem uma última ferramenta que eu vou mostrar. Tem uma última ferramentinha que eu vou mostrar aqui, que é o quê? Uma ferramenta de preferências, de troca de caracteres. Como assim? Se você for aqui em ferramentas, preferências, ok? E vir em substituições, aqui você ignora, vem em substituições, né? Você pode substituir uma palavra por outra. Como assim, professor? É exatamente o que você está pensando. Você pode, né, tem algumas pré-programadas aqui, isso aqui já vem do Google Documentos. Né? Se você digitar 1/2, ele transforma por e-mail, né, pequenininho, 1/3, 1/3. Ó, vou colocar aqui, ó, 1/2. Se dá espaço, ó, ele já corrige ali, né, por um e-mail pequenininho. Se você colocar um C entre parênteses, ó, ele já coloca um C de copywriter. Se você coloca R entre parênteses, já coloca, transforma no símbolo do Rzinho ali, tá? Se você aperta 2 vezes o ponto, ele transforma em uma linha contínua. Caso várias vezes, ele só transforma. Se você apertar 2 vezes o ponto em uma flecha, ele transforma numa flechinha. E assim vai. Se você quer saber todas, é só ver aqui em ferramentas, preferências, substituições. Então, você, ó, tem vários tipos de setinhas, vários símbolos que você pode criar
a partir da digitação. E você pode criar o seu próprio símbolo, né? Sua própria substituição. Se você quiser ensinar os emojis, por exemplo, eu quero substituir, poder escrever a palavra casa, né? Eu quero que insira um emoji de uma casinha, dá também. Vou colocar uma casa aqui, vou procurar emoji de uma casinha. Nem sei se tem emoji de casinha. Vou procurar, deve estar aqui, né? Em carros. Deixa eu ver, carro, uma, é casa, não carro. Mas deve ter uma casinha aqui na casa. Olha só, né? Vou dar OK. Vou digitar casa. Não deu. Não quis substituir. Acho que é só por palavras. Né? O emoji eu quis testar hoje com vocês. Vou colocar a palavra casa aqui. Não quis substituir. Ah, não, porque não está habilitado. Casa. Ah, olha lá. Colocou uma casinha. Ó. Casa, pum. Casa, pum. Casa, pum. Né? Então, toda vez que eu digitar a palavra casa, ele coloca ali. Então, você pode fazer várias coisas com isso. Inclusive, né? Trollar o seu amigo lá, que você foi na casa do seu amigo, ele foi no banheiro, deixou o computador ligado, dentro do Google Documentos, entra lá nas substituições e substitui tudo, né? Você troca M por N, X por B, A por C, D por D, né? Você faz a lista ali, né? Você troca o nome dele, você coloca lá o apelido dele, que ele não gosta. Ô, louco, professor, isso é bullying, professor, você está ensinando bullying. Não, bullying leve, galera, é um bullying leve. Né? Uma brincadeirinha, né? Então, você consegue fazer isso também, né? Digamos lá, teu amigo é um amigo apaixonado, você coloca lá, né? Ele gosta de mandar uns te amo para a namorada. Nossa, isso é pesado. Você coloca que te ama aqui, ó. Ele substitui por te odeio. Aí você escreve aqui, ó, te amo. Pum. Opa, não está habilitado de novo? Elaiá, Elaiú, Laiá. Espera aí. Referências. Estou desabilitando. Não, o Tiago está habilitado. Não está substituindo. Acho que é só uma única palavra. Duas palavras ele não substitui. Tiveram sortes. Seu amigo teve sorte nesse momento. Então, não funciona. É só com uma única palavra. Então, por exemplo, ó, quero trocar meu nome, né? Daí, toda vez que digitar Christopher, né, ele vira bode. Né? Trolei lá, ó. Daí eu vou colocar Christopher, bum, virou um bode. Né? Então, é assim que funciona essa ferramenta. Você coloca ali, ó. Toda vez que a pessoa digitar A, vira O. Toda vez que digitar O, vira A. Toda vez que digitar, sei lá, a palavra amo, né, no caso, vira odeio. Né? Aí funciona. Te amo. Ó, virou te odeio. Né? Do nada. Daí teu amigo vai ficar, não, mas não sei por que tá, te odeio, não sei o quê. Vou até ele explicar para crush, já é. Right? Então, é mais uma ferramentinha aí para vocês saberem da existência. Agora vamos para tabelas. Né? A partezinha de tabelas, daí eu vou liberar a atividade aí de vocês. Ok? Então, tabelinhas, pessoal, aula 9, tá tranquilo. Estou passando duas aulas, porque são duas aulas tranquilas, tá? São duas aulas tranquilinhas que dava para passar em um dia só. Então, o uso de tabelas, né? Todo mundo sabe que é uma tabela aqui, acredito eu. Né? Se vocês tiverem ainda aula de planilhas, vão ver bastante tabela na vida de vocês. Tem tabela periódica, tem tabela da Copa, tem tabela em tudo quanto é lugar hoje em dia, né? Então, seja jornal, revista, sites, livros, apostila mesmo, né? Sempre tem uma tabela lá para ilustrar alguma coisa. Né? Já até dei a resposta. Então, os processadores online ou offline, seja lá qual processador de texto você utilizar, permite criar tabelas. Então, Google Documentos, Word também tem tabelas, tá? Então, as tabelas permitem o quê? Criar espaços onde os dados ficam organizados ali por meio de linhas e colunas, ok? Interligadas ali, com cores, bordas, ok? Então, esses espaços são o que chamamos de tabelas. E o maior benefício das tabelas é oferecer o quê? Um agrupamento visual, né? Deixar um visual mais bonito das informações ali. Então, ela é usada principalmente para que os leitores ali captem, né, o visual das informações mais fácil, do que as informações não ficam tão jogadas ali na hora que a gente utiliza uma tabela.
Então, a tabela, né, tem que ser visualmente atrativa e sempre representar os dados sobre algo que você quer trazer. Campeonato de futebol, tempo, tabela com nomes, enfim, a tabela que você for ter que criar ali no seu trabalho, né? Seja lá como você for fazer essa tabela com funcionários, caso você esteja trabalhando ali num documento, né? Tem que fazer alguma coisa para o chefe de vocês, então é possível. Como que insere tabelas, tá? É bem simples. Lá no botão inserir, a gente já tinha visto, né? Tem a parte de tabelas ali. Então, aqui, né, você consegue inserir uma única tabela, né, uma única célula, que chama, cada quadradinho desse aqui se chama célula, e aí você pode escolher o tamanho da sua tabela, né, a partir de colunas, né, as linhas ou colunas, né, linhas, elas trabalham na horizontal e colunas na vertical, ok? Então, isso aqui são linhas e colunas ali, que juntas formam as células, ok? Então, e dentro dela tem as bordas que completam, pelo menos, as linhas que identifica cada tabela ali. Vou criar uma tabela bem simples, com base aqui, na Copa. Na Copa do Mundo aí. Estou aqui com os jogos de hoje, ok? Falando nisso, deixa eu ver. Atualizar nosso placar aqui, Bruno. Cadê? Eu acho que eu fechei. Fechei, galera. Quanto que tá o jogo aí, pessoal de casa? Eu tenho que atualizar nossa tabela aí. Alguém vendo o jogo? É isso aí, galera. Todo mundo assistindo aula, isso aí, exatamente. É que tinha algumas outras salas que meus alunos falaram, não, professor, tá 2x1, 3x1, 4x1, 5x1. Nossa, tá 0x0. Então, vamos lá. Eu vou fazer uma tabelinha da Copa aqui, só dos jogos de hoje, porque se for colocar todos os jogos, vai demorar, né? Então, como que a gente vai fazer? Vou vir inserir tabela e pensar, primeiro eu vou pensar estruturalmente como vai ser a tabela. Então, a tabela da Copa, né? Colocando os resultados ali, precisa colocar o nome do time, né? Do time 1, do time 2, o placar do time 1, o placar do time 2, então já são 4 linhas que eu preciso ali, 4 colunas no caso, e preciso colocar um xizinho, né? Para separar. Então, preciso de 5 elementos aqui, ó. Inserir tabela, vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Hoje, galera, a gente teve 4 jogos. Então, eu vou descer 4 linhas aqui. 1, 2, 3, 4 linhas. Porém, né, eu quero na primeira colocar um título. Então, eu vou colocar mais uma. E colocar, como que é que fala? Uma legenda, né? Legenda ali também, escrevendo time 1, placar X, time 2, placar X. Então, eu vou colocar 6. Né? Fora os jogos ali. Caso eu errasse, eu podia consertar depois, não tem problema, tá? Não tem problema, caso a gente tenha errado aqui, a gente consegue consertar depois. Então tá aí, ó. Ele adiciona já a tabelona para você, na sua tela, e aí é só você partir para o abraço e completar ela conforme a sua ideia. Então aqui na primeira linha, né, nessa primeira linha, eu quero colocar o quê? Só jogos da Copa. Mas vocês estão vendo que, né, tem umas divisórias ali me atrapalhando. Então, se eu escrever aqui, ó, jogos da Copa. Senhor, eu queria que os jogos da Copa ficassem em todas as linhas. Tem como? Tem. Você pega, né, seleciona toda a sua primeira linha. Né, você quer colocar seu título, clica com o botão direito e vai escolher o quê? Mesclar células. E o que ele faz? Ele junta todas aquelas células em uma única célula. Então, ele transforma só aquela parte de cima em uma única célula-zona grande ali. Vocês vão ver, ó. Pum! Ó, já ficou grande. Né? Agora você pode colocar os teus jogos da Copa lá no meio, aumentar o texto, né? Você pode trocar a cor, você pode fazer tudo aqui também de formatação dentro da tabela. Então, primeira parte já foi. Aqui eu vou colocar o quê? Time 1, então, né? Opa! Time 1. Aqui eu vou colocar o placar. Um X. Mais um placar. E time 2. Oi. Ok. Pode. Fique à vontade. E time 2. Beleza?
E aí a gente vai colocar o quê? Os jogos que teve hoje. Vou colocar aqui, ó. Teve Senegal, que ganhou de 3-1 do Catar. Nós tivemos o Irã, que ganhou de 2-0 do Gales. Tivemos a Holanda, que ganhou de 1. Ganhou não, né? Empatou 1-1 do Equador. E atualmente está tendo Inglaterra e Estados Unidos. Está 0-0 por enquanto. 0-0. O Equador, ele mandou corrigir aqui, vamos ver. Ó, mandou corrigir para Equador. Talvez seja assim mesmo. E Estados Unidos aqui. Beleza? E aqui eu posso formatar do jeito que eu quiser agora. Posso colocar uma corzinha igual planilhas. Tá? Bem parecido com planilhas. Eu ainda prefiro, vou mostrar a segunda forma, que é trazer lá da planilhas, copiar, né, criar essa tabela lá nas planilhas e jogar para cá, porque eu consigo atualizar na planilha e ele atualiza no meu Google Documentos. Tem esse vínculo, né, de um para o outro ali. Mas tem gente que gosta de fazer a tabelinha aqui, né, como está ali na apostila, vamos mostrar aqui. Aqui, né, eu quero mudar essa cor. Né, eu quero colocar um fundinho preto ali, professor. Como que faz? Tá? Dá para fazer isso? Tá. Eu seleciono aqui onde eu quero, clico com o botão direito e vou procurar propriedades da tabela. Aí aqui dá, você pode mudar a linha, colunas, né? Linha, coluna, eu falo do tamanho. Você pode fazer mudança do alinhamento, né? Deixar tudo no centro e mudar a cor aqui por último. Eu quero que a minha cor do fundo da célula, no caso, seja preta. Bum. Ih, professor, apagou lá. Ó. É porque meu texto está preto. Né? Texto preto com fundo preto, mas não dá, né, galera? Vamos colocar em branco aqui, ó. Textinho em branco, olha lá. Agora ficou mais bonitinho. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Ó. Agora eu vou colocar um azulzinho aqui. Propriedades da tabela. Vou colocar esse azulzinho. E agora vamos colocar aqui, ó. Essa daqui eu vou colocar uma corzinha verde e amarelo, né? Agora, em homenagem ao Brasilzão. Ó. Um verdinho. Um amarelinho. Ah, não é bem amarelo. Ah, tá. Vamos usar esse verdinho e esse amarelo aqui. Tá? Esse verdinho. E esse amarelinho. Fechou. Né? Não está o mesmo amarelo. Vamos mudar de novo aqui. Acho que eu usei esse aqui. Beleza. Ó, já está mais bonitinho a tabela. Né? Isso aqui é deixar a tabela mais atraente também. Né? Colocar uma corzinha, deixar mais bonitinha ali. E, por último, o que eu quero? Eu vou tirar as cores das bordas, porque dá um charme. Eu gosto de tirar a cor das bordas, que dá um charmezinho. Vocês vão ver aqui, ó. Eu posso aumentar a minha borda também. E colocar a borda em branco. Daí, né, digamos que remove ela. Vou colocar aqui no texto 200. Olha lá. Aí, vamos formatar mais ainda a minha tabelinha? Vamos formatar. Eu vou colocar isso aqui em negrito, isso aqui no meio, né? Isso aqui para a esquerda. Os placares aqui eu vou deixar no meio. Né? Aqui eu vou deixar desse lado mesmo, as informações na esquerda. Os times eu vou deixar dessa cor mesmo. E aqui, ó, né? Você consegue ir atualizando sua tabela conforme você queira ali. Né? Quero colocar um itálico ali, ó. Você consegue fazer toda essa estilização. Aqui também vou deixar em negrito, né? Deixar mais forte. Olha lá como ficou minha tabelinha. Ficou bacaninha, né? Eu gostei da minha tabelinha aí. Totalmente atualizadinha dos jogos de hoje. Beleza? Então, é assim que funciona ali no caso da tabelinha. Tabelas é algo bem tranquilo fazer, né? E falando em tabelas, né, eu vou passar a atividade para vocês referente à tabela. Né? Não vai ser utilizada as outras ferramentas lá.
Vou colocar aqui, beleza. Então, qual que é a atividade? Deixa eu ver se eu coloquei lá. Não lembro se eu coloquei a atividade para vocês. Se eu já deixei. Só um minutinho. Deixei. Deixa eu ver se é essa aqui. Então, tá lá na aula 8 e 9, o desafio prático lá. Desafio prático de tabelas importantes. Tá? Essa atividade eu peguei lá da apostila. Beleza? Então, qual que é a atividade? Vocês vão elaborar dentro do processador de textos, no caso o Google Documentos, uma tabela com o quê? Né? Qual dado? Nome de candidato, número de votos e porcentagem das últimas, no caso da última eleição, né? Para governador do seu estado. Você nasceu em outro estado, aí você faz do seu estado, mas se você é do Paraná, faz daqui do Paraná, né? É lá do Ratinho, sei lá quais foram os governadores ali. Procure tornar essa tabela atrativa, né? Ou seja, colocar, né, umas corzinhas nela, que eu fiz aqui. Deixar ela bonitinha. Você vai encontrar essas informações na internet ou no site do Tribunal Regional Eleitoral da sua região. Tente não utilizar Ctrl+C, Ctrl+V da internet. Pegar a tabela e só jogar ali, tá? Então, é bem tranquilo a atividade, né? Vamos quebrar um pouquinho a cabeça, talvez, para saber como que mescla, como que coloca. Dá para fazer no celular, tem a opção de tabelas no celular também, então não tem desculpa para a galera do celular. Beleza? Terminada a atividade, só enviar lá no Google Documentos, compartilhar o link e daí é só vocês correndo lá para a Inglaterra lá para curtir o joguinho. Beleza? Qualquer coisa, perguntem aí. Pessoal da gravada, então. Lembrando que... Deixa eu ver. Dia 29, terça-feira, temos, né, a nossa segunda provinha ali. Só para refrescar a memória aí. Então, dia 29 tem mais uma provinha. Fechou? Qualquer coisa, só gritar. Vou pausar aqui a gravação.